Resumo do capítulo 22. Vovó Margot tenta acalmar Benjamin, que fica desesperado por causa da arma de Elias e teme pelo pai. A luta continua até que Vicente consegue tirar a arma da mão de Elias, que aproveita para expulsá-lo de vez. Antes de ir, Elias diz que Vicente acaba de ganhar o pior inimigo de sua vida. Vicente avisa que terá que passar por cima dele para atingir Natália. E Elias o ameaça. Após ele sair, Natália agradece e explica para Vicente que aquele homem é o pai de Omar. Vicente também a elogia pela forma como defendeu a filha. Cláudio decide não contar para Gustavo que Constanza tem um amante. Gustavo lamenta e confessa para o amigo que o divórcio seria mais fácil se a esposa o traísse. Mas, Cláudio pede mais tempo para investigar. Vicente vai ao quarto do filho e a avó comenta que foi difícil fazer Benja dormir. Ele explica que o tal homem é sogro de Andréia e a despreza como futura nora, por ter ficado pobre. Andréia conversa com a mãe e diz que se assustou com a atitude de Elias, mas confessa que achou Vicente corajoso. Natália aconselha a filha a repensar sobre o casamento e Andréia aceita, com medo do que pode acontecer a Omar e ela. Elias chega em casa e conta para a esposa sobre a prisão de Adriano. Ela nota que ele não parece feliz. Ele diz que foi ver Natália e inventa um monte de mentiras, dizendo que Natália pediu uma grande quantia e que ainda por cima se ofereceu para ser sua amante. Salma fica com raiva e se autodeclara inimiga de Natália. Cláudio diz que Constanza deve achar que o amigo tem outra, mas Gustavo se nega a acreditar. E se culpa, pela mulher ser uma pessoa amargurada. Cláudio aproveita e conta que convenceu Constanza a viajar com a família no fim de semana. Gustavo fica surpreso por ela ter aceitado. Na manhã seguinte, Vicente entra no quarto da avó e interrompe sua oração. Ele pede para que ela arrume as malas, para viajar. Apesar de não concordar com a pressa, ela afirma que será bom para Benja. Vicente e Natália conversam e ela o agradece pela ajuda na noite anterior. Ele aproveita e a elogia pela forma como defendeu a filha. Ela expressa sua insatisfação com o muro, mas ele diz que ainda acha importante ter essa separação. Ele a chama para passear no fim de semana. Natália acha que é um convite romântico e ele explica que também iriam as meninas. Ela fica envergonhada e recusa, pois tem uma encomenda de bolos a pedido do clube para preparar. Andréia conta tudo o que Elias fez e Omar fica sem reação. Ela diz ao namorado que é melhor dar um tempo na ideia de se casarem. Ele discorda e diz que se fizerem isso, estarão agindo da forma que o pai dele espera. Ela continua a dizer que casar no meio de todo esse problema pode dar ruim. Mas ele insiste em discordar. E aproveita para dizer que ela está desistindo de se casar com ele por estar pobre também. Ela se recusa a brigar por isso. Então ele propõe irem a um cartório e marcarem a data de uma vez. Benjamin desenha um bruxo apontando uma arma para um garotinho e se recorda do dia que Olga fez o mesmo com ele. Dona Margot aparece e ele esconde o desenho. Ela percebe e pede para ele mostrar, dizendo que se for um bem bonito irá colocar numa moldura. Ele se recusa e ela pede que ele comece a se comunicar através de desenhos. Mas acaba desistindo e sai do quarto. Margot encontra Natália na cozinha preparando sua encomenda e pede ajuda para chamar um táxi, pois não quer ir de ônibus com medo de se perder. Natália estranha a velhinha não ter pedido para algum dos netos acompanhá-la e se oferece para ir junto. Margot recusa e pede que ela deseje boa sorte. Então Natália fica preocupada e teme que seja algo sério. Salma vai ao clube e diz a Carlos que ela e o marido encerrarão as atividades do clube. O homem fica espantado e pede para que ela volte atrás na decisão. Ela explica que quer que ele tire as sobremesas que estão vendendo. E não quer que Natália tenha qualquer relação com o clube. Ele garante que expulsará Natália. Benjamin desce as escadas sem fazer barulho e chega no momento em que Margot confessa para Natália que está muito doente e que irá morrer dentro de alguns meses. O garoto se desespera e tenta segurar o choro voltando para o quarto. Já no cartório, Andréia não gosta da ideia de se casar naquele lugar e que queria ao menos uma festa. Omar diz que ela terá, porém não naquele momento. Ele também a chama para ir para a Inglaterra com ele tentar uma bolsa de estudos. Ela fica toda contente e faz um auê no local. Mais tarde, Constanza aparece e convida toda a família para um passeio no final de semana.
Natália se recusa, devido às encomendas. Mas Constanza chama o resto da família. Sol vai à oficina e convida Gustavo para passearem no final de semana. Ele inventa que tem um encontro com um fornecedor quando na verdade vai sair com Constanza e a família. No meio da conversa entre Constanza e Natália na cozinha, as duas se desentendem ao Natália perguntar como vai o casamento da irmã. Constanza pergunta a Natália se ela sabe de algo sobre o seu marido e a cabeleireira. Natália nega e Constanza manda ela não meter o nariz onde não é chamada. Constanza vai ao salão de Soledade para provocá-la e dizer que vai viajar com o marido para se reconciliarem. Andréia chega em casa e Natália acha que a filha fez Omar repensar sobre o casamento e se assusta ao ver a filha mostrar os papéis do cartório com a data marcada. João Gabriel vai ver Soledade e ao perceber sua tristeza ele a convida para ir ao balneário. Ela aceita. Valentina vai visitar Mário e ele fica um tanto quanto surpreso. Gustavo vai tirar satisfação com Soledade porque ela vai viajar com João Gabriel. Ela retruca dizendo que já sabe da mentira dele. Margot e Natália voltam a conversar e falam sobre os Ramírez. A velhinha confessa que deseja que o neto encontre uma boa companheira, que ama o bisneto como se fosse o próprio filho e que deseja ver os netos felizes antes de morrer. Vicente chega e escuta a conversa de morte. E pede para a avó repetir.